Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Bytes of Kafka. Hoje vamos falar sobre o esquema REST. O esquema REST ele permite com que a gente comece a trabalhar com uma estrutura nas nossas mensagens, de modo com que o nosso produtor e consumidor consigam serializar e deserializar essas mensagens em que o objetivo é evitar a corrupção ou quebra na leitura das mensagens. E é interessante que o esquema REST ali permite com que a gente trabalhe com uma evolução dessas mesmas mensagens, onde que é muito comum certas mensagens serem alteradas ao longo do desenvolvimento dos sistemas para que elas consigam ter novos dados, novas informações que geralmente são relevantes para o negócio. Isso é conhecido como Schema Evolution. Então, a ideia é com que você consiga trabalhar com essa evolução das mensagens e a comunicação entre os sistemas ao longo do tempo. Além do mais, ele permite com que a gente suporte tipos de dados distintos ali, como Avro, Protobuf e esquemas em JSON, de modo com que a gente consiga trabalhar com esses três formatos distintos ali, né, e dar o suporte para vários tipos de sistemas. Então é interessante notar que, sem o esquema REST, se a gente simplesmente ignorar esse cara aqui, a gente vai ter a produção de mensagens e o consumo dessas mensagens. Porém, se houver algum erro em alguma dessas mensagens aqui, isso vai ficar armazenado lá dentro e dependendo de como que está configurado o seu consumidor ali, você vai quebrar o funcionamento do seu sistema e até que você descubra o que aconteceu, você pode perder um tempo precioso. E é interessante que quando você começa a trabalhar com o esquema REST, você acaba não preocupando tanto quanto você preocuparia se não tivesse trabalhando com ele para tomar conta dessa estrutura ali das informações. Então já não é somente pegar e produzir uma mensagem, é você trabalhar com uma certa estrutura da sua mensagem, onde que o produtor e o consumidor eles entrem em comum acordo qual a versão da mensagem ali em relação ao esquema armazenado no esquema REST, eles conseguem se comunicar. E isso evita diversos problemas quanto à quebra da comunicação entre produtor e o consumidor. Então, esse daqui é um aspecto muito importante. E o ideal é que todo e qualquer projeto de Kafka você já coloque o esquema REST para trabalhar por default. E assim você evita diversos problemas. Bom, analisando o nosso pequeno laboratório, podemos ver que o esquema REST já se encontra configurado dentro do Docker Compose e é interessante a gente sempre apontar para os clusters com qual ele quer. A gente precisa ter a conexão ali e ele fazer o gerenciamento dos esquemas. Bom, se a gente observar aqui, a gente pode visualizar que temos um consumidor está recebendo os dados ali de dentro do tópico, e o nosso produtor produzindo os dados para dentro do tópico. De tempo em tempo ele gera um pequeno lote de mensagens para dentro dele, e o nosso broker aqui funcionando corretamente. Do ponto de vista do produtor, a gente precisa adicionar a estrutura do nosso esquema, que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem algumas propriedades, tipos, o nome dos campos, né? Algumas coisas específicas ali do esquema REST. E a gente apontar para ele. Do restante, a gente vai ter o que já é comum em outros produtores ali, que é apontar para o broker e a gente começar a gerar as mensagens ali. Porém, agora a gente está conectado no esquema REST. O nosso consumidor ele vai funcionar do mesmo modo. A diferença é que eu vou apontar também para o meu esquema registry, né? O tópico com o qual eu vou fazer o consumo das mensagens e simplesmente consumir.
Em nenhum momento eu precisei me preocupar ali com estrutura, nem nada do tipo. Desde que os dois apontem para o mesmo esquema ali no esquema registry, é possível da gente interagir ali e fazer o consumo e a produção de mensagens todo estruturado. E o legal é que, como o esquema REST ele vai criar uma API ali REST, a gente consegue também interagir com essa API e ver o que tem registrado dentro dele, né? Então a gente pode vir aqui simplesmente usar um comando curl, ó, a gente já consegue interagir no que tem registrado dentro dele. Ó, a gente consegue ver aqui, né, o nosso esquema, inclusive versões específicas caso a gente tenha ali, que é o que foi mencionado anteriormente em relação ao versionamento dos esquemas ali, de modo com que a nossa aplicação ela consiga evoluir sem nenhum prejuízo por parte do nosso código ali, já que o esquema REST ele vai ter salvo dentro dele essas alterações com que a gente vai estar trabalhando. Então, sempre que começar um projeto novo de Kafka, tenha em mente de adicionar o esquema REST para você ter um controle melhor ali da serialização, desserialização e a evolução da estrutura das mensagens ao longo do tempo. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado e até a próxima.